E chegou a hora do Agro Internacional. Hoje o nosso assunto é a balança comercial brasileira, com destaque para o setor agropecuário. E quem está aqui no estúdio e conversa comigo é a assessora econômica e de relações internacionais da CNA, Gabriela Kozer. Seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, Marcelo. Qual foi então o resultado da balança comercial de janeiro a outubro? Os dados do MIDIC lançados todo dia 1º, a gente viu que foram mais de 150 bilhões de exportações brasileiras e aproximadamente 38,5 em saldo da balança comercial. Isso quer dizer exportações menos importações. Isso significa que a gente continua exportando mais do que a gente importa. Isso é ótimo. E os números do agronegócio com o setor? Saiu? Saiu também, a gente teve os dados do agronegócio, sai mais ou menos no dia 5. A gente vê que o agronegócio continua sustentando a balança comercial. Isso por quê? Porque aproximadamente 50% do valor exportado das exportações brasileiras são em produtos do agronegócio. E além disso, o saldo da balança comercial do setor do agronegócio, ele é maior do que o saldo da balança comercial brasileira. Isso significa o quê? Que sem o agronegócio, a balança comercial brasileira seria negativa. Então, isso demonstra a importância, a relevância do setor para o comércio exterior brasileiro. Gabriela, quais foram os principais produtos exportados pelo Brasil e os do setor agropecuário? Os produtos soja continua sendo o carro-chefe do agronegócio, não só do agronegócio, como das exportações brasileiras. Mais ou menos 33% das exportações do agronegócio são no complexo soja, então, tanto em soja em grãos quanto em farelo. Além disso, a gente vê que as carnes também continuam sendo destaque nas exportações brasileiras. Mais ou menos 11 bilhões de dólares foram exportados esse ano em carnes, isso quer dizer carne suína, carne bovina e carne de frango. Metade do que a gente exporta em carnes é em carne de aves. Então, a gente tem carne de aves de importância, depois as carnes bovinas com mais ou menos 40%. Depois das carnes, a gente tem os produtos do complexo sucrocoleiro, que é o destaque, na verdade, desse período. Por quê? Porque 34%, a gente teve um aumento de 34% nas exportações de produtos sucrocoleiros. Isso foi mais exportações em açúcar, mas também em álcool etílico. Então, o destaque de janeiro a outubro em crescimento de 34% foi o produto sucrocoleiro. Isso ocorreu por quê? O setor estava um pouco em crise, um pouco passando algumas dificuldades, principalmente devido à queda do preço internacional. E agora, esse ano, com alguns problemas de safra em outros países, a gente vê um crescimento do preço do produto. Então, isso ajudou muito o crescimento do setor, que agora tem tudo para voltar a deslanchar. E depois do produto sucrocoleiro, a gente tem setor de produtos florestais, que são compostos principalmente por celulose e depois papel e madeira. E depois disso o café. Então, essas são as cinco principais cadeias de exportação do agronegócio. E elas representam também grande parte das exportações brasileiras. Esses produtos estão em destaque não só no agronegócio, mas também entre os principais produtos brasileiros exportados. Gabriela, então quais são os principais países importadores dos nossos produtos? A China continua sendo o nosso principal comprador. Isso ocorre porque eles compram muita soja em grãos, para alimentar toda a cadeia animal que eles possuem lá. Então, eles não são autossuficientes, eles importam ainda muita soja em grãos, não só do Brasil, mas também de outros países. E o nosso principal destino é a China. Depois disso, União Europeia e Estados Unidos. Esses três países e blocos representam mais de 50% do nosso destino das exportações. Só que países aqui um pouco menores, que não têm volumes tão grandes de compra, também estão se destacando. A gente teve uma surpresa agora com um crescimento de 7% nas exportações brasileiras do agronegócio para o Japão e de 30% para o Irã. E você vê que para os dois países, o que aconteceu? Eles compraram mais milho, mais soja em grãos. O Japão comprou um pouco mais de álcool etílico do Brasil, então já mostrando um dos motivos do complexo sucrocoleiro ter melhorado esse mês. E também no Irã a gente teve aumento das exportações de açúcar. Então a gente mostra que apesar do grande volume desses grandes compradores, a gente acaba tendo algumas surpresas, alguns destaques nesses países que às vezes o volume de compra é menor, mas a gente tem oportunidade de mercado nesses países também e possibilidade de crescimento. E às vezes em grandes mercados a gente não tem tanta possibilidade de crescer, de aumentar a participação, porque são mercados consolidados. Nesses mercados menores a gente tem cada vez mais opções de diversificar e aumentar as exportações do agronegócio. Eu agradeço então a participação da assessora econômica e de relações internacionais da CNA, Gabriela Kozer. Muito obrigado. Obrigada. Tenha um bom dia. Bom dia.